Olá, eu sou Alberto Bernardi, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e vou falar com vocês sobre as tecnologias digitais e a pecuária de precisão no manejo das pastagens. Vamos iniciar mostrando a definição da agricultura de precisão com base na definição da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão. Essa definição nos diz que é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, individuais e espaciais, combinando com outras informações para apoiar decisões de gerenciamento e de manejo, com base na variabilidade que foi observada e estimada. Isso tudo com o objetivo de melhorar a eficiência no uso de recursos, a produtividade, qualidade, rentabilidade e a sustentabilidade da produção agropecuária. Veja que não falamos que é o uso de tecnologias sofisticadas, equipamentos novos ou caros, mas sim decisões de manejo com base na tomada de dados. A pecuária de precisão tem como objetivos, então, gerenciar animais individualmente, monitorar continuamente em tempo real a saúde, bem-estar, produção, reprodução e o impacto ambiental da produção pecuária, auxiliando a tomar decisões em tempo real com base nesses dados coletados. De uma forma resumida e esquematizada, a pecuária de precisão se iniciaria com a identificação animal. Todos os animais devem ter dispositivos com base nas diferentes tecnologias disponíveis para identificá-los individualmente. Inicia-se com o monitoramento, seja a tomada de peso, medidas de comportamento, temperatura, medidas fisiológicas. Então, é a coleta de dados. Esses dados vão ser armazenados, trabalhados para começar a gerar a informação, a interpretação desses resultados. Aí, com base nessas interpretações, o especialista, apoiado em sistemas de suporte de decisão, vai fazer a recomendação mais correta de manejo. E isso vai levar a uma intervenção, a um tratamento individualizado. Então, com base nessas tecnologias, é possível coletar dados, tomar decisões e fazer o monitoramento individual dos animais. Nós entendemos que, a partir do momento que isso tudo estiver ocorrendo de forma automática, com a menor participação humana em cada uma dessas fases do processo, aí sim estaremos fazendo a agricultura digital. Então, entendemos que hoje nós estamos caminhando para alcançar essa agricultura digital. Nós já temos várias etapas desse processo resolvidas em andamento. O que falta é integrar isso tudo. Então, aí estão as oportunidades de desenvolvimento e aonde a pesquisa e o desenvolvimento vai atuar daqui para frente. Lógico que essas tecnologias digitais, essas tecnologias que trazem toda essa eletrônica para o campo, elas não são adequadas para todas as situações. Uma situação como essa, de pasto extensivo, mal manejado, não se adequa ao uso dessas tecnologias. Aqui há outras necessidades que devem ser supridas. Por exemplo, tenho que cuidar da oferta de alimentos, tenho que cuidar da sanidade, tenho que cuidar, ter uma boa base genética. Então, num sistema desse que eu tenho necessidades mais básicas a serem atendidas, não é o caso para aplicar as tecnologias digitais. Por outro lado, as tecnologias digitais serão muito bem-vindas quando eu tiver sistemas de alta produção, sistemas em que já suprimos as necessidades básicas, esses sistemas são equilibrados, com o uso adequado de tecnologia, e aqui sim as tecnologias digitais farão diferença. Eu tenho que ter sistemas equilibrados que eu tenho como base os 3 pilares da sanidade, da nutrição e da genética, e sistemas com base nas boas práticas agropecuárias. Quando eu tiver
com tudo isso controlado, sistemas altamente produtivos, aí sim essas tecnologias digitais serão úteis e poderão fazer a diferença no manejo. Levantamento feito por equipes da Embrapa mostram entre os pecuaristas, né, aqueles que utilizavam algumas tecnologias digitais, quais eram as principais aplicações dessas tecnologias. E aí, ó, grande parte dos produtores nos informaram que era para obter informações e planejamento das atividades da propriedade. Utilizava essas tecnologias digitais para a gestão da propriedade. Alguns deles para mapeamento e planejamento e uso da terra, e alguns já pensando em bem-estar animal, certo? Comercialização e estimativas de produção e produtividade. Certo, existem alguns produtores que já estão utilizando, mas tem uma grande maioria ainda não utilizando, com uma certa restrição. E aí também perguntaram, mas por que essa dificuldade de adotar essas tecnologias? E vejam ali os dados do levantamento. O primeiro problema mostrado pelos produtores era o valor do investimento para aquisição de máquinas, equipamentos e os aplicativos, essas novas tecnologias. Um segundo problema levantado também foram a falta de conectividade nas propriedades rurais, que nós sabemos essa é a realidade, infelizmente, das propriedades do Brasil, né? O valor de investimento para a contratação de prestadores de serviços especializados. Temos poucos profissionais ainda no mercado e esses profissionais estão com um valor elevado na prestação de serviços, né? A falta de conhecimento e a falta de capacitação nas tecnologias digitais. Isso nos dá um norte de onde a pesquisa e o desenvolvimento devem atuar para aumentar a adoção dessas tecnologias para o manejo de pastagens. Um levantamento muito interessante mostrou um conjunto de tecnologias que vão fazer a diferença na pecuária e na agropecuária, e algumas delas a gente pode ver que já estão em uso, né? E eles dividiram essas tecnologias em dois grupos. As tecnologias ligadas a hardware, que são os equipamentos, e as outras ligadas aos softwares, que são os programas, né? Então, as tecnologias ligadas ao hardware estão os robôs, os sensores, os drones e as impressões 3D. Ligadas ao software, nós temos a inteligência artificial, blockchain, realidade virtual e aumentada. Então, esses são os conjuntos de tecnologias que, combinados com a internet das coisas, IoT, vão mudar profundamente a produção de alimentos, fibras e energia daqui para frente. O que nós imaginamos de uma fazenda conectada, uma fazenda de produção pecuária, seria esse modelo, né? Em que eu tenho uma produção animal, certo? Os animais identificados e monitorados, mas aquelas premissas que nós já colocamos, da nutrição, sanidade, genética, já equacionados, ou seja, essa propriedade ela já resolveu os seus problemas básicos de produção, ela já tem a aplicação da tecnologia correta, ela já tem uma resposta e desempenho desses animais elevadas, adequada, a correta aplicação da tecnologia. Essas tecnologias digitais fazem com que nós consigamos monitorar esses animais individualmente, com vários fatores. Nós poderemos ter peso, datas de vacinação, alguns monitoramentos de fisiologia, temperatura, batimentos cardíacos, distância caminhada. Então, eu começo a ter um banco de dados muito importante e poderoso sobre cada um desses indivíduos. E veja que eu estou falando indivíduos e não lotes de animais. A gente consegue individualizar, essa é a chave desse sistema. E isso tudo ligado lá na frente com o consumidor. Então, imagina que essa é a essência da rastreabilidade, certo? Quando eu adquirir um produto da pecuária, eu vou poder
com base todas essas informações levantadas, armazenadas, fazer o levantamento e ter o conhecimento de todos os processos que foram envolvidos na cadeia de produção até eu receber aquele alimento, até a hora que eu adquiri aquele alimento. Então, a essência da utilização dessas tecnologias digitais está aí, facilitando o manejo individual, melhorando as minhas questões de produção na propriedade, mas também possibilitando um controle da qualidade que vai chegar até o consumidor final. Então, quando nós pensamos no manejo de pastagem, usando essas tecnologias digitais, nós temos duas dimensões que nós precisamos considerar. Uma é o próprio pasto. Então, existem sensores para monitoramento do solo, monitoramento da vegetação, mas temos também tecnologias que estão sendo aplicadas para o monitoramento animal. E agora nós vamos dar alguns exemplos dos usos dessas tecnologias para o manejo de pastagem e para manejo animal. Há um grande número de tecnologias disponíveis para mapeamento, seja do solo, seja da vegetação. São produtos que estão no mercado, várias empresas já estão dispondo desses materiais, são sensores proximais, são sensores para uso remoto, seja acoplado a máquinas agrícolas, aos drones, certo? Fazendo, então, todo esse tipo de monitoramento da vegetação, do solo, auxiliando nessa tomada de dados para melhor interpretação dos resultados. O que nós temos visto é isso. Vários sensores, cada um atuando dentro da sua especificação, fazendo um levantamento de muitas informações. Então, nós temos mapas hoje de classes de solo, fertilidade, mapas de aplicação de insumos, mapas de ocorrência de plantas daninhas, sensoriamento remoto, mapas de produtividade. E o desafio está justamente em juntar essas informações e tirar uma recomendação para o produtor, que o técnico e o produtor consiga unir todas essas informações e tirar uma recomendação que torne mais eficiente o seu negócio. Quando nós pensamos no monitoramento animal, um trabalho bastante interessante feito por uma comissão da europeia levantou todos os sensores que hoje tem disponível no mercado para o monitoramento animal. Vejam só a infinidade de sensores que nós temos. Então, partindo desde a identificação animal, consumo de alimentos, tempo de pastejo, temperatura, posição e atividade, peso, produção, né? Qualidade do leite, por exemplo, né? Alguns aspectos fisiológicos, indicando o cio, contrações abdominais, indicando alguma coisa sobre digestão, processo de ruminação. Então, são vários sensores. Será que eu preciso usar todos esses para fazer a pecuária de precisão? Eu estar aplicando a pecuária digital? Não. Eu tenho que descobrir qual é o meu problema e qual sensor que vai me auxiliar. Não é o uso de todos os sensores que vai fazer com que eu esteja fazendo a pecuária de precisão. Eu tenho que entender o meu processo, até porque eu não vou conseguir automatizar o meu processo de produção agropecuária inteiro. Vão ser etapas, e algumas etapas chaves que podem ser automatizadas para melhorar a eficiência. Então, eu tenho esses vários sensores disponíveis, não significa que eu vou ter que usar todos. Eu vou escolher qual o melhor e qual é o mais necessário para a minha condição atual. Nós estamos vivendo uma era com esses sensores e que está muito fácil coletar esses dados. Então, um sensor desse monitorando animal, um sensor desse fazendo monitoramento da pastagem,
eu consigo uma coleção de dados muito rápida e muito intensa, né? E o desafio está aqui em como trabalhar esses dados, organizá-los para transformar esses dados em informação e gerar o conhecimento que eu vou fazer intervenção no meu sistema. Então, o desafio está aí, como classificar, organizar e mostrar esses dados de uma forma que seja útil e eu consiga aplicar no meu sistema. Nós estamos vivendo a era do Big Data, em que nós temos essa massiva coleta de dados de forma automática, né? E essas tecnologias vêm para nos auxiliar a mostrar, distinguir quais dados são importantes, quais dados eu posso tirar a informação que vai me ser útil para o processo de gestão. Então, vejam aí que já começa a ter uma junção de outras áreas. Então, as áreas de informática ligadas à ciência de dados começam a ter uma importância muito grande para uso dessas tecnologias. Isso tudo num ambiente ainda das nossas propriedades rurais, em que, vejam esse levantamento mostrando que cerca de 70% das nossas propriedades rurais ainda não tem conexão com a rede. Então, vejam, nós estamos falando de uso de equipamentos automáticos para coleta de dados na propriedade, e muitas vezes essas propriedades ainda não estão conectadas à grande rede. Então, eu preciso ainda resolver essas etapas, né? Porque eu coleto dados, como é que eu vou colocar esses dados na nuvem para que os grandes servidores com aqueles modelos de inteligência artificial possam interpretar esses dados? Então, é preciso resolver ainda essas questões da conectividade.